De coração, é muito bom ter a oportunidade de estarmos juntos, muito embora que fisicamente separados, mas que bom que temos ciência, que bom que temos tecnologia que permite, e principalmente em momentos como estes, estarmos, de certa forma, juntos, como eu falei, muito embora que em coração e espírito isso nunca deixou de ser verdade. Eu gostaria de externar a, a minha saudade, claro, de todos vocês. Nas minhas preces, é claro, o grupo todo está sempre contido e eu agradeço com certeza as muitas vibrações que todos estão fazendo. De coração agradecemos também o esforço individual e coletivo de tantos quantos estão se privando de desejos de saída, de compartilhamento social, de junção e conjunção de grupos, mas o momento é necessário, o momento pede realmente o nosso isolamento, e eu não poderia iniciar esse nosso pequeno diálogo sem contribuir um pouco com o incentivo para que realmente fiquemos todos em casa, aqueles que realmente podem, e se por acaso precisarem sair, que seja somente por pura necessidade mesmo. Espero que todos vocês estejam bem, do fundo do meu coração, sintam-se desde já abraçados. E obrigado pelo momento, obrigado pela oportunidade de falar do que fala o Evangelho, dizer do que dizem os espíritos superiores, aqueles que têm com certeza uma sabedoria a qual devemos copiar, devemos nos espelhar e, sobremaneira, devemos trazer para a nossa vida esse conteúdo de fé, de lucidez e, por que não dizer, de sabedoria. Eu estou falando de um tema que hoje nós abordaremos, que é, ou que são, na verdade, as causas atuais das aflições. Quem quiser acompanhar em casa, mais tarde, de repente, no Evangelho no Lar, o texto base que eu vou seguir e que vou usar como fundamento está no Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o capítulo do Bem-aventurados os aflitos, e no itens 4 e 5, que é o item que trata das causas atuais das aflições. Bom, inclusive, esse texto é uma mensagem muito bonita e ele começa, Allan Kardec começa a descrever o seguinte, eu vou ler só o início, onde ele fala: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quiser, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança, por má conduta e por não terem limitados os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade com as quais o coração nada tem?
Quantas dissensões, querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos amor próprio? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram as suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão ser o mais frequentemente que o mais frequentemente não poderiam dizer: se tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. E eu penso, minhas amigas e meus amigos, que esse texto, ele resume tudo. Ele resume tudo porque realmente as causas das nossas aflições estão na nossa vida presente, pelo menos boa parte delas. É claro que vivemos situações de karma, é claro que vivemos situações de que às vezes não concorremos ou não fizemos nada para nos sofrer a consequência, mas façamos um juízo de valor de nós mesmos e podemos chegar à conclusão de que isso é a menor parte, é a parte talvez, em muitos casos, a mais insignificante que possa ocorrer. Claro que existem exceções, eu não posso falar aqui por ninguém, a não ser por mim mesmo, e começando por mim mesmo, eu não tenho dúvida alguma, falando de mim, Marcos Vinícius, eu não tenho dúvida alguma de que todos os problemas que eu tenho na minha vida, sem nenhuma exceção, o único causador deles sou unicamente eu mesmo. E exatamente em função de tudo que o texto do Evangelho, que eu acabei de ler, nos remonta. As minhas intemperanças, as minhas atitudes equivocadas, o meu descontrole, enfim, todos os erros cometidos que me causam problemas hoje, no presente, me são muito claros. E eu peço para que cada um faça um juízo de valor de si mesmo, pois a única pessoa em quem nós devemos avaliar, a única pessoa a qual nós podemos julgar, a qual nós podemos ir atrás das causas de toda a problemática que cada um passa, é a si mesmo, é a própria pessoa. Quando Jesus diz vigiai e orai, o vigiar é a si mesmo, o vigiar é a própria vida. E passando assim uma visão por sobre tudo o que fazemos, eu acredito, caro ouvinte, que invariavelmente todos chegaremos à conclusão de que é aquilo que nós fazemos em vida que causam os problemas pelos quais passamos. Se nós pudéssemos averiguar, se nós pudéssemos juntar os problemas da vida em grupos de problemas, facilmente nós chegaremos a essas conclusões. Se não, vejamos, quais são os tipos de problemas? Quais são os sofrimentos que nós vivenciamos em nossa vida? Se não são, eu vou reunir aqui em grupos, em conjunto.
se não são problemas de saúde. Pessoa que tem algum problema de saúde. Na maior parte dos casos, desde que não seja um problema já congênito, desde que não seja uma doença, já adquirida no nascimento, mas vejamos se não foi problema dos nossos exageros, se não foi problema provocado pela nossa má alimentação, se não foi problema causado por atitudes equivocadas com relação ao nosso organismo. Os que bebem muito podem reclamar de verem o seu fígado apodrecendo e funcionando incorretamente? Os fumantes podem reclamar de terem os seus pulmões apodrecidos e inviáveis para a respiração? Os que não cuidam da alimentação correta, saudável, podem reclamar, assim como eu mesmo, de obesidade? Os que utilizam, enfim, sal em excesso, doces em excessos, podem reclamar de hipertensão e diabetes? Quantos e quantos e quantas em estados de agravamento muito grandes de tais doenças poderiam dizer, como nos recorda aqui no texto que acabamos de ler: ah, se eu tivesse cuidado mais da minha alimentação. Ah, se eu tivesse feito exercício físico. Ah, se eu tivesse parado de beber. Ah, se eu tivesse parado de fumar. Então, causas das aflições presentes em nós mesmos. Outro grupo muito grande de problemas, a que nos recorrem nas casas espíritas, nas orientações fraternas, problemas financeiros, problemas com pagamento de dívidas altíssimas com credores, com bancos ou com quem quer que seja. E aí, quando nós olhamos para trás, quem irá negar que está devendo o que deve por ter sido imprevidente lá atrás? Quem vai negar que a sua dívida acumulou por uma verdadeira imprecação, uma verdadeira inabilidade em gerenciar as suas finanças, gastando muito mais do que o que pode, gastando muito mais do que o que tem? O meu pai, seu Pedro Valmir, já no plano espiritual, ele sempre me dizia: meu filho, se você ganha 100, você não pode gastar 101. Porque se você ganha 100, onde é que você vai conseguir o 1 a mais que você gastou? Mas aí tem um cartão de crédito, né? Tem um cheque especial que nos convida automaticamente a gastar aquilo que não temos, como se as faturas e os boletos não cheguem depois. E aí vem o sofrimento. De novo, causas atuais das nossas aflições. Depois temos agora problemas de relacionamentos, tantos quantos nos buscam por problemas de relacionamento. E estes, um tanto quanto mais sutis, mas ao mesmo tempo mais gritante, mais objetivo, mais talvez que se mostre vivamente. Quantos de nós somos imprudentes nos nossos relacionamentos? Quantos de nós, inclusive em nome de amor, usa mais do egoísmo, do orgulho e da prepotência do que do verdadeiro amor? Quantos de nós querem se apoderar daquele ou daquela que ama? Quantos de nós realmente não temos a habilidade de fertilizar o jardim maravilhoso dos nossos corações, para que eles, e aí me permitam essa linguagem romântica e figurativa, né? Romântica e metafórica. Quantos de nós não têm a habilidade de florescer o coração, fazer do nosso coração um lindo jardim, e como se diz o velho ditado, para que as borboletas possam vir, e assim cultivarmos o amor, a fraternidade, cultivarmos o bem-querer, a doçura, a mansietude, que atrai
Quantos de nós queremos apoderar-se e amar, não é isso? Ter relacionamento de qualquer natureza, de qualquer que seja a natureza, é muito mais ceder do que querer. É muito mais amar do que ser amado, como dizia já o Francisco de Assis. Que eu ame muito mais do que seja amado, que eu dê muito mais do que receba, que eu faça muito mais a minha parte, sem esperar que o outro ou outra faça a parte dela. Será que se nós fizéssemos assim? Será que se nós agíssemos assim, nós não seríamos mais felizes uns com os outros? Será que nós demonstrássemos mais em vez de palavreado? Será que se nós estivéssemos mais dispostos a ajudar e estarmos presentes, muito mais do que cobrar e exigir, será que nós não atrairíamos mais os afetos, o amor, a cumplicidade, até mesmo a amizade? Pelo que eu vejo, pelo que eu tenho visto ao longo de muitos anos de atividade fraterna e de orientação, muitos daqueles e daquelas que nos buscam para reclamar dos desafetos, para tentar entender por que não é correspondido, a questão não é não ser correspondido, é não permitir-se corresponder. É não permitir-se estar em sintonia com o próximo. É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, que é muito maior do que nós mesmos, e nos suplanta, e nos embevece de egoísmo e apaga o nosso amor, apaga aquilo que realmente nós devemos fazer. Então, quanto menos sofrimento nós teríamos se realmente nós amássemos. Quanto menos sofreríamos se realmente nós libertássemos todas as pessoas e não utilizássemos o desejo de posse. Pois o pronome possessivo é o que mais usamos, né? É minha namorada, meu namorado, minha esposa, meu esposo, minha filha, meu filho, meu amigo, minha amiga. E nessa utilização automática dos pronomes possessivos, esquecemos que esses pronomes não devem ser, de fato, utilizados para sentimentos de posse. E isso, com certeza, meus queridos ouvintes e ouvintes, é a causa de muitos dos nossos sofrimentos. Nos telejornais, na mídia, é muito difícil que uma semana não tenha, por exemplo, um triste exemplo de feminicídio. De homens, por exemplo, e às vezes mulheres, incontentes com o fim da relação, acham que tirar a vida é a solução. E ainda o fazem, olha o absurdo, por amor. Observemos então que a falta de amor nos leva à loucura, nos leva ao mais completo desvario. E isso são causas atuais dos nossos sofrimentos. Sofremos também por obsessões, como não? Sim, claro que sofremos também por obsessões. Não só adoecemos, não só temos problemas financeiros, não só temos problemas de relacionamentos e temos problemas por vínculos com irmãos nossos no plano espiritual, que às vezes nos perseguem, sim, mas em função da nossa má conduta, em função dos nossos débitos, e aí realmente não só os contraídos anteriormente, mas também os contraídos já aqui nas nossas impertinências, no nosso uso desenfreado do egoísmo, da nossa perseguição, muitas vezes velada sobre os nossos semelhantes, com os nossos desejos de mesquinhos e infantis ainda, de mandar, de ser obedecido, de sermos os tais. E às vezes, quando menos esperamos, estamos
à mercê de espíritos que nos cobram por essas condutas errôneas, que nos cobram por essa conduta irresponsável. E aí os problemas advindo desse quadro obsessivo que só nos traz depressão, que só nos traz melancolia, que só nos traz desafeto, nos colocam numa situação penosa, de tristeza, de falta de paz. Então, minhas irmãs e meus irmãos, companheiras e companheiros de lida, pois estamos no mesmo caminho, estamos na mesma senda, não duvidem disso, não. Num português bem claro, e aqueles que me conhecem sabem que eu uso muito esse termo, somos farinha do mesmo saco. Invariavelmente cometemos os mesmos erros, as mesmas intemperanças, temos até os mesmos padrões, ou muito semelhantes de egoísmos e de buscas. Não é à toa que estamos juntos, não é à toa que convivemos em grupos que nos permitem, embora que ainda de maneira superficial, mas nos permite conhecermos uns aos outros e sabemos quem somos e o que fazemos. Então, um apelo que, aliás, a doutrina espírita nos convida, através de uma frase muito bonita e que deveríamos refleti-la diuturnamente, deveríamos refleti-la em todos os dias da nossa vida, que é a nossa reforma íntima, que é nada mais, nada menos do que mudarmos de conduta, que é nada mais, nada menos do que usar a regra de ouro ensinada pelo Divino Mestre. Fazer ao próximo somente aquilo que desejaríamos que o próximo fizesse a nós mesmos. E o corolário desse princípio, né? Não fazer ao próximo nada daquilo que não gostaríamos de que o próximo nos fizesse. Se adotássemos tão somente essa regra de ouro como caminho para expurgar todas as nossas más condutas, já veríamos estendidos por sobre a nossa frente, em todos os caminhos que poderíamos percorrer, um caminho de retidão, um caminho de amor, um caminho de bem-estar. Já estamos perto de concluir, eu gostaria de ler só o finalzinho do que consta no Evangelho. De novo, o capítulo 5, lá no item 5, tem uma parte muito importante que Allan Kardec nos diz o seguinte, olha só, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Eis algo que nos serve de alento. Eis algo que nos serve de uma reflexão muito bonita. É que o sofrimento, as causas do sofrimento e o sofrimento em si, e agora nos lembrando o que Jesus já nos ensinou,
no Sermão do Monte, bem-aventurados os que sofrem, ou seja, felizes os que sofrem, num belo convite de nós enxergarmos os sofrimentos, muito diferente de imaginarmos como um mal, enxergarmos o sofrimento como um alarme, bendito, benfazejo, bom. Cada sofrimento que passamos, deveríamos entender como um alarme. Epa, eu saí do caminho, eu desviei do caminho, e aí a dor vem, o sofrimento vem me dizendo que eu estou fora do caminho. Já imaginou se não existisse essa dor? Se não existisse esse alarme? O quanto nós nos desviaríamos da rota? E a rota é o caminho de regresso ao Pai, Deus Todo-Poderoso. E o sofrimento nos vem para que, cônscios desse erro, advertidos pelo santo alarme do sofrimento, nós possamos, de posse do maravilhoso e divino volante da vida, que cada um tem, possa realmente guiar o seu veículo espiritual e material no caminho reto. E isso é bonito, e isso é bom. E isso me lembra porque tantas e quantas vezes Francisco de Assis sempre se referia ao sofrimento como irmão ou irmã. Dos lábios do próprio Francisco de Assis, sempre ouvimos irmã dor, irmão sofrimento, irmã tormento, a própria morte, que ele chamava de querida irmã morte. Então, minhas irmãs e meus irmãos, já finalizando a minha simples, pequena, mas humilde de coração fala, eu desejo a todas e todos um bom sofrer no sentido de que, longe de alusão a masoquismo, mas um sofrer consciente, um sofrer lúcido, um sofrer entendendo que as causas nós é que as impulsionamos, as causas, e aí cada um sabe de si, é de fórum íntimo. O convite é de uma completa e profunda reflexão de nós mesmos, sobre nós mesmos, para termos a consciência do que podemos mudar, a consciência do que precisamos e talvez até urgentemente, para ontem já, mudar certos hábitos, certas atitudes. Temos recebido tanto. 3 revelações já. Temos esses ensinamentos de Moisés, está lá no Antigo Testamento. Temos a boa nova de Jesus Cristo, os santos evangelhos. Temos a obra de Kardec, na verdade, a obra dos espíritos que noloditaram essa doutrina maravilhosa. Temos os conselhos velados, mas constantes, de cada anjo da guarda de cada um de nós, que vela por todos nós, que nos orienta no caminho certo. E temos um alarme master no interior da nossa consciência, coração e mente, que nos diz o que fazer. E fazendo o que é correto, ouvindo a voz de Deus, através da natureza, através de Jesus, através de tudo que é bom, de tudo que nos leva à perfeição e à felicidade verdadeira, nós conseguiremos, nem que seja de pouquinho em pouquinho, anular cada vez mais as causas atuais das aflições. E finalmente começaremos a sermos felizes. Esses são os votos. Fé em Deus, fé em Jesus, fé no bem. Pois tudo é bom, tudo é maravilhoso, tudo é mágico. Quem não concordar e quem não pensa dessa forma, os nossos sinceros respeitos, mas o sol nasce todo dia sobre justos e injustos. A chuva que cai
Quando cai, molha também justos e injustos, ignorantes e sábios. Então, muita paz para todos. E antes que eu esqueça, quem gosta do tema, quem me conhece sabe também que eu adoro física e astronomia. A propósito, hoje teremos o fenômeno da superlua. Ontem já tivemos uma lua grande, hoje ela estará maior ainda no céu. Quem puder ver, esperamos que não esteja nublado, porque aí veremos um excelente espetáculo, feito aí a utilidade pública científica. Paz e bem a todos, beijo no coração e fiquem com Deus.